Antes de comprar uma garrafa de vinho, é comum as pessoas olharem o teor alcoólico, que varia de 8 a 14% nos mais finos. Mas pouca gente sabe o nível de cloreto de sódio, o sal, que existe no vinho. Sim, existe um nível máximo permitido pelo Ministério da Agricultura. Em Minas Gerais, um empresário que estourou em 3 vezes o limite foi proibido de vender a safra e questionou essa regra. O vinho é uma bebida produzida pela fermentação das uvas, que surgiu há mais de 6.000 anos antes de Cristo na Grécia. Já no Brasil, os relatos são de que o primeiro vinho feito aqui foi em 1551. Quem garante o principal ingrediente da bebida é o Rio Grande do Sul, que é responsável por 90% da produção nacional de uva. Em 2017, o estado bateu recorde de produção, com quase 710 mil toneladas da fruta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Vinho, o consumo da bebida no Brasil vem aumentando. Já são 2 litros por pessoa ao ano, mas ainda distante do que é consumido em países vizinhos, como Chile, com pouco mais de 17, e Argentina, que consome mais de 23 litros anuais. Para fabricar ou comercializar o vinho brasileiro, os produtores devem ficar atentos. Tudo tem que estar de acordo com a lei. E uma das regras trata da quantidade de cloreto de sódio existente no produto. A substância pode alterar o sabor, a cor e encorpar a bebida. O Ministério da Agricultura edita portarias e numa das portarias ele determina que os vinhos nacionais devem ser produzidos com uma taxa de até 0,2% de cloreto em gramas por litro. Entre outras preocupações, a medida também visa proteger a saúde do consumidor. Os níveis de cloreto no Brasil são inferiores à legislação internacional, como uma forma de garantir uma identidade nacional do produto e também garantir a saúde do consumidor. Então essas normas têm que ser observadas, elas são igualmente por todos os produtores de vinho nacionais, elas têm que ser respeitadas e até uma forma de garantir uma concorrência justa entre todos. Mas um empresário de Minas Gerais produziu um vinho com a taxa de cloreto de 0,6 gramas por litro. Os lotes foram apreendidos pelo Ministério da Agricultura. O produtor não concordou com a medida e alegou na Justiça que o seu produto estava dentro dos parâmetros internacionais que permitem até 1 grama de cloreto por litro. Depois de ter o pedido de liberação dos vinhos negado pela Justiça Federal Mineira, o produtor recorreu à segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, a 6ª turma do TRF1 entendeu que o produto está em desacordo com as normas brasileiras e ainda destacou o fato de que o próprio produtor reconheceu que não respeitou a lei. Por isso, manteve a decisão de primeiro grau, como explica a especialista em direito sanitário. A empresa ela descumpriu essa determinação, a empresa não, ela concorda que o produto dela está com as taxas acima do permitido pela legislação. Além disso, o aumento das taxas de cloreto de sódio na produção de vinho pode indicar, em alguns casos, a falsificação da bebida. A taxa de cloreto nossa, ela é pela questão da identidade do produto e a questão de controle de fraude, que essa substância pode ser utilizada também para fraudar produto. Mas ainda de acordo com o próprio Ministério da Agricultura, existe a possibilidade de mudança na regra. Até em função do teor hoje permitido pelo Mercosul, que é de 1 grama, nós estamos, em função da norma, essa norma ser de 1988, nós estamos atualizando essa norma, ela está em vias de ser publicada, e esse teor será elevado para 1 grama, para que o produtor brasileiro possa competir em igualdade de condições com o produto importado. Mas e para o consumidor? O que muda com a variação dessa taxa na hora de degustar a bebida? O cloreto de sódio, o sal, apesar de a gente não sentir ele no vinho, ele traz para o vinho brilho, ele faz com que os sabores sejam mais pronunciados, mais
fique mais aparente, né? E dá um certo corpo também ao vinho. Então, ele melhora um vinho que está ruim. Agora, uma coisa é esse cloreto vindo do solo, né? Foi a uva que absorveu do solo esse sal. Outra é alguém acrescentar lá na fabricação. Aí é a adulteração do produto. Então, para quem aprecia a bebida, ficam as dicas de quem entende. Tem umas 3 regrinhas básicas que a gente tem que seguir. Primeira regra, tem que ser vinho de qualidade, não precisa ser caro, mas de qualidade, para poder ter essas substâncias nele. A segunda regra seria essa do limite. A grosso modo, a gente pode botar que seria 3 taças por dia para o homem, metade no almoço, metade no jantar, sempre acompanhando comida, e para a mulher 2 taças. A diferença, a culpa não é minha, é por causa do metabolismo ser diferente. E a terceira regra, que é a melhor de todas, teria de beber pelo menos 5 vezes por semana.